Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso encontro matinal, projeto 626, encontro matinal nas manhãs de quarta-feira, não é? Para esse nosso bate-papo matinal, esse nosso encontro já no início de um dia aqui na manhã, para trocarmos energias, para nos reenergizarmos, enfim, para que possamos refletir sobre questões do nosso dia a dia, tá bom? Bom dia, Neto. Portanto, este momento é muito importante. Hoje vamos falar de um tema muito bacana, muito legal, né, para refletirmos de verdade. Todos nós, eu, você, precisamos nos perguntarmos: eu quero realmente mudar? Helena, bom dia também. Jussara, bom dia. Decisão de mudar é 50% do sucesso da minha mudança. Ou seja, se eu não decidir mudar a minha vida, mudar comportamentos, eu continuarei no ciclo, na repetição, naquele looping, naquela espiral de sempre reclamar ou de sempre dizer que eu não estou bem, que eu não estou legal. Porque eu não decidi mudar, não é? A minha decisão, eu estou ali em análise pessoal, por exemplo, meio cético, eu não acredito, estou duvidando, estou esperando que o outro apresente uma solução para mim, mas a minha decisão, se não for de mudar, nada acontecerá, tá? Bom dia, então, a todos que estão entrando, a Cassiana, bom dia, a Célia, bom dia também a todos vocês, tá bom? Jussara, já falei bom dia, todo mundo dando bom dia aqui. A decisão de mudar é 50% do sucesso do tratamento psicanalítico, não é? Procure você um psicanalista, um psicólogo, enfim, um psiquiatra, não importa, o médico. Se você não decidir mudar a sua postura, mudar a sua ação, você não conseguirá, evidentemente, o resultado. Ateliê Infinita Luz, bom dia também. Bom, vamos falar então a respeito dessa decisão de mudar. Será que eu estou decidido realmente a mudar? Nós nos deparamos com diversas situações do dia a dia, onde eu reclamo que isso não está legal, reclamo que aquilo não está bom, que aquilo outro também não está legal, enfim, mas eu continuo patinando, eu continuo nessa espiral porque eu não tomo a decisão de mudar o comportamento. Lembremos-nos de que ficar reclamando de uma situação sem mudar o comportamento, sem mudar a sua ação, os resultados serão sempre os mesmos, não é? É aquele velho jargão. As mudanças que eu quero que aconteçam dependem de mim, evidentemente. Se eu continuar agindo da mesma forma, os resultados não mudarão. Então, a decisão de mudar, ela tem que vir à frente de qualquer outra ação que eu tiver. É a decisão de mudar. Quando eu decido mudar, realmente as coisas podem acontecer. Edson também, muito bom dia, tá bom? W Fioresta, muito bom dia. Bem, então, meu querido e minha querida, o que significa mudar? Vamos entender, então, compreender o que é mudança, não é? O que é mudança em nossas vidas. A inércia, o comodismo, o vitimismo, certamente não são mudanças, não é? Significa a manutenção, permanecer no status quo. Então, mudar significa sair deste lugar. Se eu reclamo, se eu não estou satisfeito com alguma coisa, é porque neste lugar muitas coisas, ou uma, duas, três coisas me incomodam. Então é sair deste lugar onde as coisas me incomodam, onde as pessoas me torturam, onde toda aquela estrutura existente ali não me fazem bem. Então sair de um lugar, ir para um lugar novo. Este lugar novo que eu digo não é físico, não é mudar de casa, de país, de emprego, não é isso, é mudar aqui. Mudar relações, mudar decisões, mudar opiniões, mudar percepções a respeito de muitas coisas que nós vamos falar aqui e coisas que acontecem em nossas vidas. Outra coisa também são as expectativas, não é? Quais são as expectativas que eu tenho em relação a esta mudança? Como é que eu vislumbro esta mudança? Se eu estou num lugar onde não me sinto bem, onde eu tenho tristeza, eu tenho mal-estar e tal, então eu quero mudar. E o que é que eu vislumbro? Qual é a expectativa que eu tenho em relação a isso? Eu não gostaria, por exemplo, de estar vivendo o que eu estou vivendo aqui. Ok, não gostaria. Eu acho que não é justo viver o que estou vivendo aqui. Não é certo que eu seja submetido a esse tipo de tratamento. Ok, mas o que é que você quer então? Não gostaria de estar aqui, mas o que é que você quer? Em que lugar você quer estar? Se você não consegue identificar
o problema que você vive, a toxicidade que você vive, a situação de tristeza a qual você é submetida, você evidentemente não tem a noção do lugar que você quer ir, porque você não sabe do que você quer se livrar. Então temos que identificar. Jacques Lacan vai trazer um conceito muito interessante. Eu tenho que aprender a dar nome às coisas. Nominar, dar nome à minha dor, dar nome à minha tristeza, dar nome à minha angústia, identificar o espinho. Kelly, bom dia. A Renata Milikovzewski, tem um sobrenome complicado, psicólogo, né? Bom dia, mestre, que saudades desse conhecimento. Um grande abraço aí de Portugal. Pois, comendo muito bacalhau. Renata, abraço para você, minha querida. Saudades também. Qualquer hora te marca um meet aí para bater um papo, tá bom? Agora em Portugal são 10h30 da manhã, não é? 4 horas mais tarde do que aqui. Bom, então a mudança vai também envolver o medo. É o medo de sair deste lugar, o medo do novo, o medo do desconhecido, não é? Então, eu preciso entender que neste lugar que eu estou, a dor. Às vezes eu não quero mudar porque a dor ainda é suportável. Eu sei que está doendo, mas eu suporto. Lembremos-nos que o Freud vai dizer, quando a dor for maior do que o desejo de mudança, eu acabo mudando. Mas enquanto a dor for suportável, eu acabo ficando neste lugar, eu acabo aceitando as condições, acabo aceitando essa relação tóxica, essa situação de subserviência, eu acabo me acomodando, porque a dor ainda é suportável. Não estou falando de hipocondrismo, nada, mas embora seja comparável, mas enquanto a dor for suportável, eu vou ficando naquele lugar, porque eu tenho medo do novo, medo da mudança, medo do desconhecido, então eu acabo ficando porque a dor ainda é suportável, né? Só para frisar, Freud diz que quando essa dor for maior do que o desejo de mudar, eu acabarei mudando. Portanto, sim, vivemos situações de muita dor, mas suportamos essa dor. Lembra da história do sapo na panela? Você coloca uma água, um sapo ali dentro, e vai colocar no fogo, um fogo bem brando, a água vai aquecendo lentamente e o sapo morre fervido ali, porque ele acaba se acostumando com esta dor lentamente. Então, quando a dor for suportável, é importante entendermos isso. Vivemos momentos de dores porque suportamos. Há ali, evidentemente, um ganho secundário. Há ali uma recompensa, mais ou menos assim. Meu marido me bate, mas ele é um ótimo marido, ele provê a casa, ele me deu um colar de brilhantes, um anel de brilhantes, ele cuida bem dos filhos, ele me dá o cartão para ir ao shopping à vontade. Você percebe? Reclama da dor, que eu estou sendo agredida, só um exemplo, é claro, mas ele me dá um cartão, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele provê materialmente a casa. Então quer dizer que essa dor torna-se suportável. Eu continuo nesta dor porque há um ganho secundário. É importante entendermos isso no processo terapêutico. Nós vamos identificar muitos discursos recheados deste conteúdo. Reclamo da dor, mas permaneço porque há um ganho secundário. Há, de certa forma, um interesse em estar nesta dor, porque há um ganho secundário. Cabendo, então, ao analista identificar o motivo deste meu paciente estar satisfeito com o ganho secundário, não é? Essa dor pode se tornar como algo rotineiro. Claro que sim, Renata. O hipocondríaco é um exemplo claro disso. A subserviência é um exemplo claro disso. Há pessoas que não conseguem, por exemplo, vislumbrar um lugar novo, lugar aqui, um lugar diferente, porque teme este diferente, teme este lugar novo, não quer correr risco e aceita o comodismo. Geralmente aquelas pessoas reclamonas que vivem reclamando da sua situação, mas nada fazem para mudar, porque há sempre um ganho secundário. Sim, então isso pode virar rotina. Claro que podemos estar falando de alguns tipos de transtornos e síndromes, transtorno de personalidade, de pessoas que aceitam este lugar, mas a rotina pode sim tornar-se este lugar comum do ganho secundário, desta dor suportável.
Um exemplo para você entender. Eu estou com dor de cabeça. Meu bem, hoje eu estou não amanheci bem, estou com dor de cabeça, estou com desarranjo intestinal, eu acho que estou meio atordoado. Corre lá, esposa, e prepara uma canja, e prepara algo gostoso, prepara uma refeição, prepara um cobertorzinho e dá para ele. Perceba que esta minha reclamação da dor há um ganho secundário. Eu tenho a atenção, eu tenho o acolhimento, eu tenho aquela canjinha de galinha gostosa, eu tenho um abraço, eu tenho a atenção, enfim, o carinho do outro, a admiração do outro. Então eu acabo permanecendo nessa dor. Interessante a observação da psicóloga Renata, quando ela traz isso, porque é muito comum, aí que entra a atenção flutuante do psicanalista, o trabalho do psicólogo, para identificar isso e conduzir o paciente para este lugar, para que ele próprio compreenda que o lugar que ele vive é um lugar de dor e não um lugar de liberdade, né? De aprisionamento. Esse ganho secundário é inconsciente, está relacionado a vivências da infância. Sempre, Jussara, haverá a nossa criança. Sempre a nossa criança estará presente em todas as situações. Como é que eu aprendo a ser subserviente? Como é que eu aprendo a ser vitimista? Como é que eu aprendo, inversamente, a ser corajoso, a tomar decisões assertivas, a enfrentar os desafios? Se não, consequências vindas lá da nossa infância, da castração, né? Obrigado, muito bem respondido, entendido. Valeu, Renata. E é importante você, enquanto psicólogo, que entendamos este processo de lugar, não é? É por isso que a live de hoje, o título é 50% de nosso sucesso no tratamento está no desejo de mudança. Eu tenho que desejar mudar, não é? Claro que é uma questão de nomenclatura, mas a dor não parece ser muito estável, não? O que podemos evitar é o sofrimento, eu creio. Sim, é claro que esta dor, você trouxe muito bem, é um conceito, é a dor da falta, é a dor da dor propriamente dita, é a dor deste um sofrimento, de uma toxicidade, de uma subserviência, vítima de um narcisista, enfim. Claro, o Mário Henrique trouxe uma definição perfeita. Sempre lembremos então que a dor vai causar um sofrimento, não é? Muito bem colocado, de uma maneira mais coloquial, mais menos técnica pelo Mário Henrique. Obrigado pela participação, Mário Henrique. Aliás, sempre participando, sempre enriquecendo nossa live. Bem, então o Freud vai dizer o seguinte: colocado isso, falando deste lugar de ganho secundário, de o gozo na dor, que para a psicanálise significa o seguinte: se eu tenho um ganho secundário, eu tenho um gozo na dor. Gozo para a psicanálise é, de alguma forma, a realização de um desejo, a realização de um prazer. Eu tenho um desejo, eu realizo o desejo, então eu tenho o gozo. É a descarga libidinal. A pulsão, objeto simbólico, a representação simbólica daquilo que eu desejo, uma vez realizado, eu tenho gozo. Ou seja, o extravasar dessa pulsão, desta libido, se não atingir o gozo, eu tenho a repressão. A dor pode se manifestar com uma forma, o sofrimento, com uma forma de gozo, porque eu tenho a atenção, eu tenho o carinho, eu me coloco no lugar de vitimismo e assim eu me convenço através de mecanismos de defesa que eu não preciso mudar, que eu posso continuar ali, que é mais conveniente. É por isso que a live vai dizer, o título da live de hoje é 50% de sucesso de qualquer tratamento é o desejo de mudar. Eu tenho que desejar mudar, mas não é tão simples. E por que é que eu não mudo? Aí entra o papai Freud. Você que é terapeuta, psicoterapeuta, preste atenção na frase de Freud. E temos que aprender a identificar isso no nosso paciente. Optamos por não enxergar a verdade, aceitando a mentira e a fantasia. Ou seja, recusamos-nos a enxergar as verdades de nossas vidas, optamos pela mentira e pela fantasia. E aí derivam tudo o que eu estou dizendo, a permanência nesse estado, no lugar que eu estou. Por quê? Porque uma vez enfrentando a verdade, eu tenho que agir, eu tenho que mudar. É muito profundo. Ficaríamos aqui 30 horas de live para falar sobre essa frase de Freud. Recusamos-nos a enxergar a verdade, optamos pela mentira e pela fantasia. É mais cômodo,
eu me satisfaço com o ganho secundário. Eu valho-me de muitos mecanismos de defesa. O próprio Freud diz, se não fossem os mecanismos de defesa, é difícil suportar viver um único dia sequer sem valermos de mecanismos de defesa. Eles existem, é claro. O problema é quando esses mecanismos de defesa me impedem de sair deste lugar, me impedem de mudar, não é? Então optamos por criar fantasias, criar atalhos, porque recusamos-nos a enxergar esta verdade, a verdade sobre nós. E qual verdade o Freud se refere, meu querido, minha querida? Ou quais verdades? Muitas. Eu trouxe aqui anos de experiência na clínica, algumas destas verdades, e eu tenho certeza que você vai se identificar. Não precisa falar, apenas pensar. Realmente o professor tem razão, eu já me identifiquei em situações assim. Antes, mestre, depois, por favor, me direciona sobre qual a leitura de Freud sobre a dor. Ok, fica tranquila, Fernanda. Bem, então, o que evitamos? Qual verdade o Freud fala que fugimos de nós mesmos e optamos pela mentira, pela fantasia? Por exemplo, é muito difícil admitir o nosso egoísmo. Eu vou sempre criar uma justificativa, não é? Uma explicação. Aí entra o mecanismo de defesa, negação e racionalização. É difícil admitir nossa arrogância. É difícil admitir que somos controladores, ou queremos controlar o marido ou a esposa, controlar a situação, controlar o ambiente de trabalho. Aqui não estou falando em gerenciar o ambiente, no controle financeiro, não é disso que eu falo, mas o controlar a ação, o passo do outro, de querer até saber o que eu estou pensando, enfim, é difícil admitir isso. Professor, mas aí tem a ver com o desenvolvimento psicossexual. Claro que tem. Mas nós identificamos isso, embora seja apenas um reflexo, um sintoma, uma consequência. Eu sei que sou egoísta, eu sei se sou controlador, eu sei se sou manipulador, eu sei se quero levar um tipo de vantagem naquela relação amorosa, laboral ou social. Então, reconhecer que às vezes tento manipular uma situação, reconhecer que eu às vezes quero levar um certo tipo de vantagem sobre o outro, sobre aquela situação, reconhecer que às vezes eu quero sempre culpar este outro. Então é muito fácil entendermos, não é? Geralmente, para tentar justificar uma ação nossa, nós atribuímos ao outro a responsabilidade, ou seja, eu agi desse jeito porque ele me fez aquilo. Olha como é cruel demais e como dói reconhecer-se nesta situação, porque nenhuma violência se justifica em função da violência do outro, não é? Mas eu sempre vou tentar, ou vez por outra, tentar culpabilizar este outro por algo que eu tenha feito. E ao fazer isso, eu deixo de reconhecer que eu estou errado, que eu não estou agindo corretamente. Aí entra a frase de Freud. Nós evitamos a verdade porque ao enfrentá-la, ao decidir enfrentá-la, eu terei que mudar comportamentos, atitudes, ações, porque eu reconheço a verdade dentro de mim. Professor, mas isso não é fácil. Claro que não é fácil. O processo de análise pessoal, meu querido e minha querida, a outra frase, não é? É muito clássica, que diz o seguinte: a análise pessoal, o processo de análise, não é para quem quer, mas é para quem suporta. Enfrentar as minhas verdades é um desafio, dói, desconstrói, há uma demolição interna para que possamos nos reconstruirmos. Mas é só essa humildade da inteligência para enfrentar a verdade proposta por Freud que vai me fortalecer diante desses mesmos fatos que me trazem dor, que me trazem sofrimento. Se defende com um ataque. Pois é, Thaís. Verdade e conhecimentos que só vemos com muita análise. Claro. Não é? Jussara, sem dúvida nenhuma, este processo de evolução, de crescimento pessoal, ele é progressivo, lento e gradual. Porém, muito educativo. Ontem à noite eu atendi a uma paciente. Nas primeiras sessões, reclamações, lamúrias,
até brincamos, não é, que a vida dela era dentro de um baú, não é? Toda aprisionada, toda cheia de medos em relação à família, aos negócios, marido, enfim, e num espaço tão pequeno de tempo, quando ela disse lá atrás, eu quero mudar, eu preciso sair deste lugar. E ontem, depois de algumas sessões, várias sessões na verdade, ela vem com um discurso maravilhoso, que eu fiz isso, fiz aquilo, reconheci isso, aquilo e tal, deixei de viver para o outro, deixei de atender a expectativa do outro, deixei de fazer coisas para mim só para não frustrar o outro. Um discurso lindo, maravilhoso, porque ela decidiu sair deste lugar, sair do sofrimento, sair da subserviência, sair do assujeitamento para encontrar o passarinho que descobriu que a gaiola tem portinha, não é? Então, este é o processo, nada pessoal. Eu quero mudar. Ora, se eu quero mudar, nada nem ninguém me impede, desde que eu aprenda o caminho, eu identifique a minha dor, eu consiga nominar a minha dor e eu consiga identificar o caminho para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. O que é que deixarei para trás e o que é que eu levarei? Toda mudança implica nisso. E às vezes não queremos nos livrar das tralhas, porque essas tralhas nos trazem o quê? O ganho secundário, né? Mudar demanda escolhas essas que geram responsabilidades e muitas pessoas não querem arcar com essa situação. É claro, não encarar a verdade e não querer assumir a responsabilidade, colocando-me no lugar de subserviência, de vitimismo. Eu não preciso agir desta forma. É isso, Helena, não é? É claro que sim. Então, estas mudanças, o reconhecer tudo isso em mim vai doer, vai desconstruir, mas eu vou refletir sobre essas questões. Eu vou refletir sobre os meus equívocos, sobre minhas responsabilidades. Perceba que eu não estou falando aqui refletir sobre o meu erro, sobre minha culpa. Não é isso, não é essa a linguagem. Eu sou culpado. Espera aí, pode parar. Vamos falar sobre responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade sobre este caos? O próprio Freud vai nos trazer esta reflexão também. Qual é a sua responsabilidade sobre o caos do qual você reclama? Entende que Freud é muito direto, reto, objetivo. As coisas ao meu redor, as pessoas, os negócios, enfim, tudo ao meu redor, há uma responsabilidade minha, porque eu me envolvo nelas. Eu as aceito ou eu me recuso a sair, a ir para este outro lugar. Portanto, há uma responsabilidade minha. Eu tenho que admitir a minha responsabilidade. Isso aconteceu porque em certo momento, mas eu estava apaixonada, mas eu estava encurralado, mas eu estava assim, mas você fez. Percebe? Então, entender a responsabilidade. Na maioria das vezes não foi o outro que me forçou com um revólver na cabeça. Não, eu fiz porque eu quis. Naquele momento. Mas eu era ingênuo, mas fiz. Mas eu estava, eu não conhecia, mas fiz. Percebe? É admitir essa responsabilidade. Isso machuca, é isso que dói, isso que desconstrói por dentro. Mas quando eu reflito e eu me revisto de uma humildade para reconhecer isso, eu ganho a inteligência para procurar ajuda com o desejo de mudar. Então, o desejo de mudança é 50% do sucesso. Porque eu quero sair deste lugar, eu preciso me reconhecer, eu preciso entender por que eu sou egoísta, por que eu sou controlador, por que eu sou manipulador, porque, poxa, eu quero manipular as pessoas, por que eu quero furar fila, por que eu não devolvo o troco, por que... Admita-se, eu preciso me admitir, reconhecer. E dói, meu querido, minha querida. Mas é o caminho para sair deste lugar. Se eu não reconhecer a minha responsabilidade, as minhas falhas, lembrando que a minha criança está dentro de mim. É a minha criança que age desta forma porque foi oprimida, foi privada, foi castrada severamente. E ela está no adulto agindo desta forma. Mas eu preciso admitir, embora eu não conheça a causa da minha criança, mas eu conheço o meu comportamento. É este admitir que dói, que desconstrói. Mas é o caminho para me levar à mudança. Portanto, a humildade de reconhecer não é humilhação. Humildade para reconhecer não é humilhação, não é alavercamento. É a inteligência da qual preciso para sair deste lugar. Reconhecendo essas minhas limitações, incompetências ou impulsos,
dos quais eu não me orgulho. Como destruir essa caixa de Pandora? A conformidade nos leva à aceitação do que nós criamos e valorizamos durante anos. Pois é, Ateliê Infinita Luz. É através do processo de análise pessoal. É o sair do baú. É abrir a portinha da gaiola. É entrar em contato com esta criança. Lembremos-nos de que o adulto está neste lugar que você traz, nesta figura de linguagem, caixa de Pandora, evidentemente não porque deseja, mas porque a criança o conduziu. Ou não porque não queira sair, mas porque não consegue enfrentar, porque a decisão de mudar ainda não foi tomada. Eu vou, só para ilustrar, o médico cura você? O médico cura os doentes, está certo? Não, está errado. O médico não cura. Qual é o processo da cura? Primeiro, reconhecer que estou doente. Eu estou com dor de estômago. Reconheci. Segundo, preciso de ajuda. Procurar o médico. O médico, com sua experiência, vai pedir alguns exames e tal, e vai prescrever alguns medicamentos, uma dieta, vai pedir alguns exames e vai orientar você, faça isso. Você volta para casa e vai decidir se vai ou não seguir a orientação médica. Portanto, é você que decide se curar. Através de alguns passos, reconheço que estou com dor, doente, preciso de ajuda e acato a orientação desse profissional. Senão não vou mudar. Portanto, a cura está em mim. A decisão, o desejo está em mim. Isso se aplica também na psicoterapia. Para o psicanalista, eu tenho que estar disposto a reconhecer-me. Eu preciso estar disposto a mudar. Chegar a dizer, sim, eu me percebo às vezes egoísta demais. Por que eu sou egoísta? Por que eu quero o melhor pedaço, eu quero o melhor lugar, eu quero... Na feijoada eu vou lá e pego todos os melhores. Por que eu acho desse jeito? Não quero fazer assim, mas eu sou. Porque eu quero controlar o meu parceiro, a minha parceira. Porque eu me recuso a compartilhar a minha agenda com o meu parceiro, minha parceira. Por que eu me recuso a compartilhar minha conta bancária, por exemplo? Porque eu me recuso. Por que eu sou egoísta? Porque eu sou egocêntrico. Eu preciso entender e desejar mudar. Portanto, eu preciso me questionar. Enfrentar essa verdade a qual Freud se refere, que nós fugimos dela, entende? Perfeito, Ateliê. Abraço. Franca também, bom dia. Bom, então, quando eu desejo mudar de verdade, 50% do sucesso já está ali. Aí é só seguir esta orientação. O mesmo exemplo que eu dou do médico, eu me refiro aqui ao psicólogo, ao psicanalista, ao psiquiatra, enfim, a qualquer momento em nossas vidas, não é? Então a análise pessoal vai permitir com que eu me escute. Eu vou escutar o que eu tenho a dizer. No momento de análise pessoal, uma vez eu li um fragmento de uma sessão onde o paciente chega e diz assim, o analista pergunta, olá, tudo bem, como foi a sua semana, não é? Ele responde, tudo bem, eu vim aqui hoje para saber o que é que eu tenho para me dizer. Você percebe o estágio de evolução, de decisão de mudar? O desejo realmente, a decisão está, eu quero mudar. Portanto, quando eu quero, eu decido, 50% já está em andamento, não é? Bom mês de novembro para você. Ô, Ruberval, bom dia, meu querido. Bem, então, estando em análise pessoal, eu vou entender-me, eu vou entender os meus gatilhos, de onde esses gatilhos vêm, que me tornam isso tudo que eu falei na live de hoje, entender este outro e como ele reage. Uau! Este outro pode não estar agindo contra mim, mas reagindo à minha ação. E isso é muito importante. O outro fez isso comigo. Será que ele fez mesmo ou reagiu diante de uma ação sua? Temos que aprender a entender que o outro pode estar apenas reagindo ao meu comportamento, ao meu ciúme exagerado, à minha cobrança, ao meu egoísmo, à minha prepotência, à minha soberba, ao meu jeito, como diz Roberto Carlos, meu jeito estúpido de ser, não é? Pode ser que o outro apenas reage. E no processo de análise pessoal, vou entender que o outro pode estar apenas reagindo, apenas uma reação à minha ação. É por isso que este processo, análise pessoal não é para a vida toda.
eu vou entendendo meus comportamentos um a um, eu vou entendendo minhas ações, vou compreendendo a reação do outro e cada vez mais culpando menos esse outro, entendo. Não é me culpando, me punindo, não. É entendendo a minha responsabilidade naquilo, que o outro apenas reage a essa minha ação, não é? Eu dei muitos exemplos aqui, eu jogo ação, reação, física, não é? Joga uma caneta pro ar, ação, caiu, reação, lei da gravidade. Há algo que provoca uma reação no outro também, porque eu mexo com o seu sentimento, eu mexo com o seu sofrimento, sua dor, sua autoestima, ao ser agressivo ou agir deste ou daquele jeito, não é? Para quem chegou depois, sugiro que veja a live desde o início, porque eu estou concluindo o pensamento, evidentemente. Gisele Duarte, bom dia também, minha querida. Bom, então, quando eu vi a verdade, esta verdade que Freud se refere, eu reconheço-me fraco, por não ter querido enfrentar a verdade antes. Nossa, como você exagera. Não, eu fui fraco. Isso é inteligência. Não é humilhação, é humildade. Quando eu reconheço-me fraco diante desses tropeços, desta arrogância soberba, necessidade de controlar, de manipular, levar vantagem, enfim, eu me torno fraco naquele momento. Porém, é isso que me faz querer mudar, para me fortalecer diante deste momento da autodescoberta. Eu quero mudar. Se eu quero mudar, eu vou agir. Olha o papai Freud aqui. Percebem? Por que é que eu fujo da verdade? Porque eu não quero reconhecer-me naquela verdade. Eu não quero ser fraco para reconhecer aquilo. Porque eu não quero agir. Porque se eu agir, eu vou sair da dor, sair do sofrimento, rumo a um novo lugar, a um novo lugar. Sempre que eu digo lugar, não é mudança física, mudar de casa, de trabalho, não é isso. Novo lugar aqui na mente, não é? Então eu vou enfrentar este novo. Se eu reconhecer a verdade, minha responsabilidade, me sentir fraco, eu vou ser obrigado a agir. É mais ou menos como quando eu caio num poço. Ora, eu já estou no fundo do poço, o que é que eu vou fazer? Tenho duas opções: deitar lá, reclamar e morrer, porque eu sou vítima da sociedade, porque eu sou vítima, porque eu sou azarado, e fique lá e morra. Ou sair de lá. Gritar, arranhar a parede e sair de lá. Então, é este o desejo de mudança a qual eu me refiro, não é? E deixar para trás o seu vitimismo, evidentemente. Meu querido e minha querida, quando o desejo de mudar existe, é forte, está em mim, 50% do meu sucesso já está garantido, porque eu quero, porque eu desejo mudar. Então, o sucesso do tratamento, a outra questão que eu preciso trazer, tem gente que fala assim, eu estou fazendo análise, estou fazendo terapia, porque é chique fazer terapia, não é? Mas tem gente que vai para a análise, enquanto outros estão em análise, entram em análise. Estar em análise não significa nada, frequentar o consultório do psicólogo, psicanalista, não significa nada se eu não me propuser, de fato, a mudar, a reconhecer-me, a falar sobre mim, a olhar para aquilo que me incomoda, para aquilo que me traz dor, e falar ao analista, ao profissional, para que eu possa me escutar e assim sair desse lugar e mudar. Então, ir para a análise não significa necessariamente estar em análise. Há uma diferença muito grande. Ir para a análise, ok, estou indo, estou fazendo terapia porque papai pediu, porque minha esposa pediu, porque o professor mandou, porque o meu amigo faz, também quero fazer. Mas ir para a análise é uma coisa, estar em análise, falar sobre si, reconhecer-se, é diferente de apenas ir. Ir é uma coisa, estar é diferente, é vivenciar, é estar disposto a percorrer este caminho do autorreconhecimento, da humildade e do desejo de mudar. Para finalizar, Freud diz: evitamos a verdade, optamos pela mentira e fantasia, porque não queremos enfrentar as nossas próprias verdades. Tá ok? Meu querido e minha querida, um ótimo dia para você, que seu dia seja altamente produtivo. E se você faz terapia, abra o teu coração para que quando você estiver lá diante do seu terapeuta, você consiga se escutar verdadeiramente e assim identificar quais são as mudanças das quais eu preciso para sair deste lugar. Quando alguém pedir para você fazer análise,
é porque ele já está vendo algo que você ainda não viu em você mesmo. É verdade também, Roberval? Claro que é verdade. Grande abraço, grande beijo para você, um ótimo dia. Tchau, tchau.